Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? Queridíssima audiência qualificada, aqui é Rafael Borges. Estou passando rapidinho aqui por fora da gravação do nosso podcast Segurança dos Direitos para contar para vocês uma novidade muito legal e que nos deixou aqui da bancada do podcast particularmente felizes. A partir de agora, a gente estabeleceu uma parceria com o Tudo de Penal. Para quem ainda não sabe, Tudo de Penal é um projeto idealizado pelo professor Caio Paiva, que traz algumas ferramentas absolutamente essenciais para quem se dedica ao estudo das ciências criminais e também para aquelas pessoas que trabalham com o sistema de justiça criminal, seja como advogado, como, enfim, juízes, como promotores, como operadores do direito de uma forma geral. Ali tem aulas com professores convidados, aulas com o professor Caio Paiva em um grupo de estudos em ciências criminais, tem arquivos de jurisprudência penal comentada, modelos de petições para atuação na defesa criminal e aquilo que eu considero uma joia, que é um buscador de jurisprudência sobre direito penal, direito processual penal, execução penal, justiça criminal juvenil e jurisprudência internacional de direitos humanos. Sempre com julgados resumidos e separados por assuntos. Esse buscador é realmente uma coisa muito legal. Eu posso falar porque eu uso esse sistema e acho ele muito interessante. Está longe de ser um mero indexador de precedentes, um mero indexador de decisões. É muito mais do que isso. Há um pré-trabalho de seleção de precedentes emblemáticos. E, para além disso, há um trabalho de resumo dos precedentes, né? Uma explicação didática dos precedentes, o que torna o seu aproveitamento muito mais eficiente. É uma ferramenta que eu uso e que eu realmente recomendo. Eu convido toda a nossa audiência qualificada para conhecer mais informações pelo site www.tudodepenal.com e também acompanhar o Tudo de Penal no Instagram. Eles têm um perfil lá, que é o @Tudo de Penal. E agora, pessoal, o recadinho especial aqui para a nossa audiência. Os ouvintes do podcast que tiverem interesse na assinatura, tem um desconto exclusivo de 30% na assinatura anual, que dessa forma sofre uma redução de R$300, que é o valor original dela, e ela passa a ser R$210. Isso assinatura anual. Né? Para acessarem esse desconto, basta vocês usarem o cupom SEG30, beleza? E a partir de hoje, eu também vou ter sempre aqui a companhia luxuosíssima do querido Caio Paiva no nosso programa. Ao final do programa, depois lá que a bancada se despedir, o Caio vai entrar fazendo em áudio um comentário sobre um precedente judicial específico que ele coletou, trabalhou e achou importante transmitir para a nossa audiência qualificada. Então, a partir de hoje, a gente vai sempre ter um chorinho lá no final do nosso episódio, lá no final do nosso podcast. Depois de nos ouvir, vocês vão sempre ter alguns minutinhos ali com o professor e querido companheiro Caio Paiva, que vai explicar algum precedente relevante para a nossa audiência qualificada. Cada semana, uma decisão diferente, sobre um tema diferente, sobre uma questão diferente. Então, vai ser muito legal, tá? Estamos aí, então, começando esse ano de 2021 com este novo formato. Um grande abraço, pessoal! Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao podcast Segurança dos Direitos, seu podcast sobre segurança pública e a questão criminal de um modo geral. Hoje, excepcionalmente, quem vai conduzir esse início do episódio sou eu, Juni Cirino. Estamos com algumas questões técnicas, mas confesso que também é uma conveniência que eu esteja conduzindo o episódio hoje, já que vamos adentrar em assuntos que não me são tão íntimos, digamos. Como sempre, claro, continuamos aqui na companhia do nosso anfitrião de todos os episódios, Rafael Borges. Rafa, dá um oi. Olá, audiência qualificada. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, dessa vez sendo
conduzido pela queridíssima amiga Junice dos Santos. E nós temos aqui hoje também na bancada nosso querido Ricardo Krug. Sendo sempre conduzido pela luxuosíssima presença da querida Juni. Esse negócio, não tem esse privilégio do Rafael de ser conduzido apenas às vezes, é sempre, normalmente na base do tapa, mas com o maior prazer de estar aqui com todos vocês, né, e com a nossa qualificadíssima audiência para mais esse episódio. E o nosso convidado do episódio de hoje, queridíssimo Leonardo Costa de Paula. Léo, dá um oi pro pessoal. Olá, pessoal. É isso, nosso episódio hoje é um episódio super interessante. Acho que, dado acontecimentos recentes na nossa república, teremos bastante caldo no episódio de hoje para o debate que a gente vai fazer. É isso, como sempre, nós estamos à disposição de vocês para qualquer contato no Twitter, @seguedireitos, no Instagram, também temos uma página lá, ou no nosso e-mail, que é segurancadosdireitos@gmail.com. Sem mais delongas, iniciamos o nosso episódio. Espero que vocês gostem e é isso. Nosso convidado de hoje, então, é o queridíssimo Leonardo. Nós vamos conversar hoje sobre sistema acusatório e sistema inquisitório. Tenho certeza que a audiência vai notar diversas questões, né, diversas situações que são muito recorrentes, infelizmente, no processo penal brasileiro, que são bastante interessantes serem pensadas a partir desse ponto de vista. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa que estuda isso, que é especialista nessa questão. Léo, eu queria que você se apresentasse rapidamente para a nossa audiência e já deixo aqui a brecha para que o Ricardo Krug inicie com os nossos debates, porque sei que ele quer fazer aí um primeiro apontamento. Mas, Léo, pode se apresentar. Prazer, meu nome é Leonardo Costa de Paula, eu sou advogado criminal, mas também e principalmente um estudioso de processo penal. Fiz doutorado sobre orientação aí do professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, na UFPR, onde eu tive a possibilidade de me aproximar muito mais aí da Juni e do Krug, e também fui orientado pelo professor Geraldo Prado no mestrado, onde pude começar aí, vamos dizer, na vida acadêmica propriamente dito. Hoje estou e vou ficar, pelo menos por enquanto, na gestão, óbvio, né, mas estou presidente do Observatório da Mentalidade Inquisitória e por isso que é um tema que me é muito caro. Agradeço aí ao grande convite dos nossos amigos. Eu sou um fã do Rafael Borges, eu não estive com ele ainda presencialmente, mas eu escuto ele tanto que parece até que a gente se conhece há um certo tempo. E gostaria de estar mais próximo dos outros dois também, né? Porque quase não encontramos agora nesse momento de pandemia. Mas fico aí feliz com a grande oportunidade de estar aqui e agora estar do outro lado, né? Porque normalmente eu estou correndo e ouvindo vocês. Agora eu estou aqui na expectativa de poder falar um pouquinho para vocês. Muito obrigado, Juni. A única questão que eu quero saber é se você agora vai, né, continuar correndo, agora se escutando, né? Vamos ver qual é o nível de complexo narcísico aí, teu Léo. Mas brincadeiras à parte, pra gente começar, eu quero fazer um comentário vinculando com o que a nossa querida host comentou no começo desse programa sobre, né, os últimos desenvolvimentos da República. Eu acho que a Juni está sendo muito generosa. Eu acho que quando a gente fala na disputa, né, na discussão entre processo acusatório e processo inquisitório, a gente poderia falar isso realmente dos últimos, talvez 130 anos da nossa república, né, para falar desse problema. Não é uma coisa, eu acredito, que possa ser reputada aos fatos tão recentes, embora, né, parece que há uma crescente de escandalosidade, se é que isso é possível de ser chamado assim, né, onde cada vez mais a gente se assusta com o nível de descaramento de alguns dos personagens envolvidos nesse processo todo, mas, né, não é uma questão nova, né? Léo, me conta pra gente aí, contextualiza um pouco a nossa audiência
né, a nossa qualificadíssima audiência, sobre essa disputa, essa discussão sobre, né, o que constitui e quais as diferenças entre o que seria aí um processo inquisitório e um processo acusatório. Bom, Krug, essa pergunta é óbvia, né? Esse é o tipo de debate que a gente vai ter aí. Se a gente tiver 7 horas para falar, a gente vai falar 7 horas. Se a gente tiver 28 horas, a gente vai falar 28 horas. Então, todas as horas que a gente tiver para falar, a gente vai conseguir preencher. É óbvio Só para deixar bem claro, a nossa audiência, que não vai ser um programa de 7 horas, a gente promete, tá? Mas tentando simplificar, né, porque essa que é a expectativa, e eu acho que uma das expectativas que eu tenho é justamente deixar as coisas mais compreensíveis. Então, eu sempre quando vou explicar, ou quando vou pensar o sistema acusatório, o sistema inquisitório, e aprendi isso com o meu orientador, e aprendi também com a Camilin Márcia De Poli, que tanto o Krug quanto o Juni conhecem muito bem, e os dois vão explicar, é óbvio, né, ancorado aí também no Jacinto, mas que quando a gente vai explicar sistema acusatório e sistema inquisitório, é muito comum a gente ver alguns manuais que não se prestam nem a estruturar o que é sistema. Então, a primeira nossa preocupação é aquela sempre, porque a gente fica, né, às vezes com um ranço na fala, que a gente pensa sistema acusatório ou sistema inquisitório, ou por que eu uso acusatório, por que eu uso inquisitório e não inquisitivo. Então, uma das coisas que a gente pode partir é já desde o início pensar que se eu estou falando de sistema inquisitório ou sistema acusatório, eu tenho que entender sistema e tenho que entender acusatório. Ambos são substantivos. Então, sistema eu uso uma compreensão que é muito mais próxima da gente no que diz respeito ao direito, né? No direito, a gente, quando entra na faculdade, a gente aprende sem saber o sistema por Kant. Kant vai explicar o sistema por um princípio unificador que liga tudo no sistema. A gente muito rapidamente, e antes que o Krug queira me matar pensando nas 7 horas, né, da fala, mas o que a gente pensa assim, porque quando a gente entra na faculdade, a gente vai estudar Kelsen, né, sistema jurídico, ordenamento jurídico por Kelsen, e vai ter um princípio unificador que lá, naquele caso, é a Grundnorm, que aí quem sabe melhor é a Juni Cirino, que essa parte do alemão é só isso, que acabou meu alemão todo. Mas aí você não me coloca em saia justa, não. Assim, se for pra gente fazer né, a pronúncia, como é que é, Juni? O Grundnorm. Aí até vai, mas colocar ela em saia justa já no começo do programa, não, nem um pouco. Olha, eu já não tô muito confortável aqui, não é um tema que eu super estudo, aí você ainda me coloca nessa, não, porque a Juni sabe melhor, com certeza, não. Menos. Falar alemão não tenho a mínima dúvida, porque eu não falo, já acabou todo o meu latim e meu alemão acabaram junto na mesma frase, então, na mesma palavra, não é nem... Então, quando a gente pensa lá na norma hipotética fundamental, ele é o princípio unificador do sistema, mas eu só uso esse exemplo para poder lembrar que a gente aprendeu Kant sem saber que é Kant, por Kelsen. E quem vai falar isso é Luiz Alberto Vará, né, que ele que vai fazer, quando trata da linguagem e o direito, a análise que Kelsen estrutura o pensamento jurídico a partir de Kant. Pois bem, quando a gente pensa, então, sistemas, a gente precisa de uma base de pensamento de sistema para saber como eu vou explicar sistema acusatório ou sistema inquisitório. Porque senão, o Juni vai lembrar, porque a gente, quando entra na faculdade, a gente tem aqueles resumos, aqueles apanhados, ou até aqueles livros muito superficiais que às vezes caem nas nossas mãos, e que vão dizer, e vão parecer que uma tabelinha, no sistema acusatório tem contraditório, no inquisitório não tem. Não é isso. Na verdade, a gente vai entender isso a partir do princípio unificador. E aí, o Krug, que é um grande motivador de dúvidas sobre isso, ele sabe que a gente vai pensar lá no princípio dispositivo e no princípio inquisitivo como os princípios unificadores, cada um do seu sistema. Então, princípio inquisitivo, substancialmente, vai ser aquela junção das 3 funções, né, de acusar, defender e julgar, e eu acho que até a maioria da audiência do nosso podcast aqui sabe isso, mas que quando a gente for olhar o princípio dispositivo propriamente dito, a preocupação maior é entender que as 3 funções, Rafael, estão substancialmente separadas, porque às vezes a gente acha que só porque tem a forma, a gente já teria resguardado a substância. E aí que vem o problema, porque quando a gente olha o nosso sistema, a gente olha, na forma tem um juiz, na forma tem um acusador, tem um Ministério Público, e na forma tem um defensor. Então, dá a aparência de que existe um sistema acusatório, de que existe um princípio dispositivo. Mas se substancialmente as funções forem
forem feitas, forem realizadas ou podem ser realizadas supletivamente por uma única pessoa, no fim o que a gente vai estar fazendo é recorrendo ou maquiando o sistema acusatório. A gente está maquiando ele de sistema acusatório, mas substancialmente ele é um inquisitório. É porque quando a gente olha a Constituição, a gente vai ver um rol claro dos princípios que são os princípios reflexos do sistema acusatório. Então a gente vai ter ali o princípio, a inércia da jurisdição, a gente vai ter a imparcialidade do juiz. É porque é bem racional, e eu acho até muito tranquilo de entender, até para fora do direito, que será que eu teria um julgamento justo se eu fosse submetido a ser julgado pela pessoa que me acusa? Muito embora a gente já chegue até mesmo por raciocínio que isso não seria justo, a gente passa por um sistema inquisitivo até mesmo em casa, porque quando a gente acaba quebrando lá, minha mãe, por exemplo, minha mãe pinta porcelana, então ela é uma exímia, o que eu quebrei de porcelana pintada por ela, dava para fazer assim, umas exposições em uns 3 Louvres, sabe, porque só o que eu quebrei, num evento, eu virei uma mesa uma vez de arquitetura, aquelas mesas que giram, eu puxei a alavanca, isso eu lembro quando eu era novo, eu quebrei quase todas as coisas que ela tinha pintado, sei lá, em uns 2 meses. Então, assim... Nossa, Léo, só um parênteses, você tá falando isso aí, eu tô me lembrando de um dia que eu fiz mais ou menos isso, só que era uma loja de cristal com a minha mãe, meu Deus do céu. Então, pra usar o termo da moda, né, gatilho. Exato, é um gatilho que vai lembrar todo mundo, e na verdade, olha só como é que é um gatilho importante. A minha mãe nunca me sancionou por isso, ela viu, você não sabe e tal, mas o que eu digo é que a grande questão é que não seria um processo justo, e a gente não pode conceber um processo justo se a pessoa que me acusar for a mesma que vai me dar sentença. Então, quando a gente pensa nisso, essa analogia... E mais, que no caso foi a vítima também, certo? Exato. E aí, esse aqui é o problema. Quando a gente assume que o direito penal vai nos proteger para poder assume a função do Estado para poder nos proteger, veja, por isso que a gente vai ter que automaticamente, para um Estado republicano, a partir de um princípio de legalidade, a gente precisa separar as funções de acusar, defender e julgar, porque senão eu não tenho como preconceber um julgamento justo. Então, eu acho que, e isso, óbvio, a gente vai ter aí, e a gente tem no Brasil uma questão histórica muito demarcada. Camilin vai fazer um estudo muito bom no livro dela, de sistemas acusatórios. A gente tem aí um outro livro muito bom, que é do Silvio Lourenço, também, como ponto de partida, e que vai demonstrar que, na verdade, o nosso sistema acusatório, o nosso pseudo-sistema acusatório, que no fim é uma construção mal feita ali, mal traduzido, usando as palavras do Jacinto, do texto do Código Processo Penal italiano do Rocco. Então, quando a gente pega o Código de Rocco, né, a gente vai ver que, no fim, a gente está com um código que também é estruturado pelo Código Napoleônico, né, pela estrutura que seria uma pseudo-estrutura mista. Então, uma das coisas que a gente consegue identificar na hora que a gente vê o princípio unificador é que não tem um princípio unificador misto. Então, por isso que nenhum sistema é puro e nenhum sistema vai ser misto. Óbvio que isso aí demandaria aí sim várias horas para a gente poder chegar nos pormenores, mas basicamente é dizer que, e eu acho que até o gancho que a gente pensando muito no que tratar e no que está de reflexo de atualidade é o que nos causa estranheza, porque quando a gente pensa em que substancialmente a gente vai ter um juiz com as funções de juiz e a gente pega o Código de Processo Penal, a gente vai começar a perceber que o código vai dizer, mesmo depois de reformado, Júnior, que, óbvio, eu sei que a Júnior acompanhou isso, muito embora eu fique falando que não entenda, eu tenho certeza que ela entende até, se bobear melhor do que eu, mas é só uma modéstia que eu sei por quê, porque ela advoga e sabe que a gente está enfrentando o tempo inteiro isso, porque lá vai dizer, o juiz, mesmo antes de iniciar a ação penal, pode buscar provas, ou então o juiz, se restar dúvida relevante, ainda vai poder dirimir dúvidas. Aí a gente pega e fala assim, peraí, deixa eu ver se isso tem reflexo e se conforma com a norma hierárquica superior, brincando, né, que a gente vai a Kelsen, e aí a gente não deixa nem o Código de Processo Penal aguentar a Constituição. E aí quando a gente vai olhar e fala assim, não, peraí, deixa eu ver se eu posso permitir que o juiz, para dirimir dúvida relevante, determine alguma diligência, que é o que está no Código de Processo Penal mesmo depois das reformas
já sob o manto da Constituição. E a gente vai pensar, o primeiro primado, um dos critérios de resolução de dúvida, o critério de resolução de dúvida para o processo penal, ele é justamente o princípio, o indúbio pro réu. Então, se eu na dúvida vou absolver, mas na dúvida eu permitir que o juiz, até usando uma expressão aí que talvez até relembre algumas coisas para os nossos ouvintes, aí eu avocando a audiência do que eu escuto o Rafael sempre falando, então eu fico meio assim cativado por isso, mas que a gente vai lembrar que assim, se a gente permitir que o juiz mate no peito e vá atrás da prova, quer dizer que a pessoa quem deveria fazer a função não fez, e quando ela deveria fazer a função não fez e permitiu que o juiz passasse a fazer, quer dizer que substancialmente, não importa a forma, a gente vai sempre permitir que o juiz assuma a função do acusador. Então, no fim, o que a gente tem é uma instância pretérita de suposta acusatoriedade, porque assim, a gente deixa para o acusador, mas se o juiz quiser, ele pode condenar. Tá, então, deixa eu ver se eu entendi, Léo. E, de novo, né, como a Júnia já deixou bem claro, ela fez as laudas de que, né, somos os três os responsáveis aqui por discutir o processo, mas só para deixar, há muito tempo que eu não estudo o processo. Só para confirmar aqui, então, eu tô com um livro de processo aqui na minha frente, só para saber, esse livro aqui que eu peguei que fala em sistema misto, até que a gente tem o sistema inquisitório, sistema acusatório, sistema misto, esse eu posso jogar fora, então. Bom, eu não diria necessariamente isso. Ultimamente, o Krug sabe que eu tenho sido um pouco mais calmo, porque você pode até relatar essa identidade de sistema misto porque ela é relatada historicamente, mas na desconstrução e pré-conceber e aceitar a compreensão dele como misto, ser possível ter um princípio unificador misto, ou não se entendeu de sistema acusatório, ou não se entendeu de sistema inquisitório, ou não se entendeu de sistema, porque o problema é que mesmo que você vá buscar uma estrutura de sistemática, você vai ter que perceber se existe uma possibilidade de ter dois princípios unificadores, e não tem. Ou é um, ou é outro. Não, era só, você respondeu quando você disse que ou não entendeu isso, ou não entendeu aquilo, ou não entendeu aquilo outro. Acho que já deixou claro que alguma coisa não foi entendida. O que eu achei muito interessante na tua fala, Léo, e você toca em determinado momento nisso que eu vou falar agora, é que, no fundo, não depende só da forma, né? Depende também da maneira como é preenchido o conteúdo no sistema e do quanto está, digamos, de acordo com o princípio unificador, enfim, toda a estrutura do processo penal. E isso é bem interessante, você toca nisso em determinado momento, muito brevemente, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, no sentido de pensar reformas no processo penal e por que essas reformas não necessariamente cumprem aquilo que elas prometem, certo? Bom, eu vou começar assim, a indagação da Júnia, que eu me sinto até meio inquirido, porque a Júnia ela tem uma incisividade que é muito boa, mas eu gosto essa questão da forma. Eu sempre tenho uma discussão muito grande com a minha esposa. Diga lá, Grui. Não, eu só tô achando muito bom alguém, né? Eu não ser o único inquirido, porque normalmente é isso que acontece, né? Ela tem essa carinha doce, mas, né? Eu gostei de incisividade. Eu tô assim, horrorizada. Eu gosto nesse episódio. Não, mas eu quero deixar. Eu queria ficar na retaguarda e vocês estão fazendo isso comigo, que sacanagem. Olha, eu quero só deixar uma coisa bem clara. Aliás, nossa qualificada audiência já sabe, né? Vale a pena lembrar isso? Não, né? Essa postura incisiva, ao contrário, é louvável, né? Eu acho muito engraçado porque. Obrigada. Ao contrário do que muita gente entende, né? Meu Deus do céu, olha a Júnia sendo oprimida por, né, 3 homens aqui no processo. Meu Deus do céu, oprimida nada. Ela tá botando a gente na linha como sempre faz e faz muito bem. Que bom que vocês reconhecem. Fico feliz. Mas vai lá, Léo. Mas a incisividade aí é porque eu acho que a indagação é muito, muito precisa. Então, assim, o que a gente tem? E eu até gostaria de falar, quando a gente lê o Manual dos Inquisidores, o Krug tem uma fala que a gente vai ver que até mesmo na construção do inquisitorialismo há uma possibilidade da gente ver que
que isso é muito propício até para o inquisidor, que o Manual dos Inquisidores, lá por Nicholas Eymerich e Francisco de la Penha, aí depende de como você lê e de quando você lê, porque tem tradução e não tem tradução do manual, né, do nome dos autores, mas ele vai falar assim, é um dos maiores pecados do inquisidor deixar que se entenda, que se compreenda aquilo pelo qual acusam o acusado, aquilo que acusam o herege. Então, o inquisidor ele tem que fazer esse percurso. Então, na verdade, você vê que a June nem está sendo inquisitorial, ela está indo com incisividade no ponto. E veja, uma das coisas que eu gosto muito é que a June falou, será que eu tenho que pensar só no conteúdo ou a forma? Porque basta a forma, e eu tenho uma discussão muito grande com minha esposa, sempre de manhã, porque eu vou fazer o café e sempre esqueço de levar o copo que eu tomo café. E na verdade, para alguns pode chamar de copo, para outros parece uma jarra, mas no fim ele mesmo tem a forma de uma lente de câmera que o Krug e eu sonhamos em ter, que acho que é 24-105, então 25-105, que é da Canon. Mas é tão bom conversar sobre outras coisas fora do direito. Nossa senhora, ai, saudade de uma fotografia. E esse copo ele tem o formato quase de uma jarra, porque ele cabe acho que 350 ml de café, e eu tomo uns 4 copos desses de manhã. Aí quando eu tô fazendo café, eu viro para minha esposa e falo assim, pega lá a xícara. Aí ela fala assim, você quer o copo? Veja, se a gente for definir o invólucro do qual a gente vai carregar as coisas, e a Júnior estava agora há pouco tomando um cafezinho, se a gente colocar numa xícara de café, eu vou achar que tem um café ali dentro, mas ele só é xícara de café se ele tiver com café. Então veja que não basta só a forma, tem que ter conteúdo. E a água, inclusive, ou onde você colocar um conteúdo líquido e fluido, ele vai assumir a forma onde ele está. Então, o autoritarismo, onde eu deixar, ele vai assumir a forma que eu parecer. Então, se eu deixar alguns vícios autoritários no código, no processo penal, na base estruturante, que o sistema vai esclarecer, porque, veja, a função do sistema, a função de entender sistemas acusatório e sistema inquisitório, não é para a gente moldar simplesmente a realidade, é para a gente compreender como a realidade se apresenta, porque mesmo que a gente coloque elementos do sistema inquisitório no processo penal acusatório, ou elementos do sistema inquisitório no processo vice-versa, ou seja, do inquisitório para o acusatório, do acusatório para o inquisitório, não importa qual princípio, não importa qual sistema que eu esteja, ou qual instituto eu esteja tratando, vai importar o quê? O princípio unificador, porque tudo que eu colocar naquele sistema, ele vai responder ao princípio qual ele responde. Então veja, uma analogia que eu normalmente faço, que talvez seja, que algumas pessoas ainda se lembram, é que tinha motos, quando eu ia às vezes, assim, cidade pequena, às vezes o pessoal se reúne em moto e tal, aí tinha aquela, sei lá, uma moto Amazonas, que ela tem motor de Fusca, o Rafael sabe disso. E aí quando a gente pensa no motor de Fusca, tem um motor de Fusca, então estruturalmente, isso seria um Fusca, então aquilo não é um Fusca, por quê? Porque ele atende ao sistema moto. Essa analogia é até do Pirsig, que é um dos autores indicado pelo próprio Jacinto, para estudar, porque assim, a questão é, se a ciência, se a forma de explicar as coisas, os institutos no direito, for tão complexa que a gente não compreender com exemplos simples, na verdade, a gente está fazendo uma ficção tão ficcional, porque já que direito é ficção, e a ficção que explica o direito é outra ficção, é uma ficção tão ficcional que ninguém vai saber, por exemplo, como que se explica aquilo. Então, primeiro de tudo não dá para ter uma ficção tão surreal. Então a gente precisa ter uma ficção que a gente consiga compreender, porque qualquer pessoa vai compreender, por exemplo, que não é justo eu ser julgado pelo juiz que me acusa. Não é justo eu ser julgado pelo juiz que, por exemplo, iniciou um inquérito e determinou o que vai ser buscado. Não é justo, por exemplo, eu ser julgado pelo juiz que determinou de ofício a minha prisão. Por quê? Porque se ele está achando que eu tenho que ir preso por alguma questão, e essa questão tem um vínculo com um astro, um indício de dados fáticos que teria apontamento de que eu pratiquei uma conduta, que eu tenho que ter esse lastreamento, então o que acontece? Então será que vai ser justo eu ser julgado por esse juiz? E aí, daqui a pouco até a gente fala um pouquinho mais sobre as questões das reformas, porque isso vai sempre apontar. Então, o que a gente tem aí? Já como, vamos dizer assim, como resposta imediata à provocação no bom sentido, tá, Júnior, pelo amor de Deus, mas no sentido da provocação da Júnior. Toda vez que a gente coloca o instituto, e se eu vou colocar a delação premiada aqui, a delação premiada tem no sistema inquisitório, tem no sistema acusatório. Eu vou colocar a plea bargain tem, então assim, eu vou colocar, ela vai parecer outra coisa. Então eu coloco a delação premiada, só para usar esse exemplo, que ele vai ser muito próximo da gente. A gente pensa, delação premiada é muito bom, vai agilizar, vai adiantar, vou poder fazer um acordo e acabar com o processo antes.
ótimo. Se a gente tivesse no sistema acusatório. Porque se não tiver, se o sistema tiver lastros inquisitoriais que a gente não tem como controlar, pega os 5 de Nova York. Então você vai perceber que a gente pode macular todo o sistema mesmo com a forma e o conteúdo parecendo e muito próximo do acusatório, porque nos Estados Unidos ele tem um sistema próprio acusatório. Não dá para dizer que ele é inquisitório, mas dá para dizer que ali vai ter vícios autoritários naquele processo em específico, a gente pode dizer isso. E aí o que acontece? A gente pega a delação premiada, coloca no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, com o nosso Código de Processo Penal, aí a Rafael vai lembrar muito bem, que a gente tem assim, no sistema acusatório, quando a pessoa faz uma delação premiada e ele assume a culpa, o que ele faz? Ele já começa a cumprir pena, porque ele está abrindo mão do processo. Num processo inquisitório, quando você assume a culpa, ou seja, lá, se a gente pega, que a gente falou do Nicholas Ives, você começa a torturar sem verter sangue, e tem que tomar cuidado, porque tem almas que com a menor das torturas vai confessar qualquer coisa. Então, o que acontece quando o herege, ele acaba por confessar, você para com a tortura. E aqui no Brasil, olha como é que reage a delação premiada quando você coloca. Você mantém uma pessoa presa por 1 ano, 1 ano e 2, 1 ano e 4, e eu não vou nem determinar 1 ano e 8 meses, por exemplo, vai parecer que eu estou falando de algum caso específico, e não estou, porque na verdade ele pode parecer com qualquer caso. Mas depois de 1 ano e 8 meses, a pessoa faz uma delação e magicamente não tem mais razão, depois que ela assumiu culpa de manutenção da prisão. Então, veja, basta eu pegar um instituto inquisitorial, um instituto acusatorial, colocar no inquisitório, ele vai reagir como um inquisitório parece. Bueno, isso só para dar ali, tentar ajustar um pouco o que penso sobre isso. Mas isso que você falou no começo é fundamental, né? O autoritarismo contamina tudo. E isso é que é a questão central aqui, né? Não, com certeza. Mas pelo que eu entendi, então, Léo, e só para a gente ficar na mesma página, quando a gente fala especificamente em relação, né, aos 2 sistemas que nós estamos mencionando, né, primeiro, acho que tem alguns pressupostos aí nessa nossa conversa. Primeiro, de que nós estamos falando, né, de sistemas processuais, certo? Você trabalhou a partir de uma noção de sistema muito mais ampla em Kant, né? Mas nós estamos falando de sistemas processuais e de sistemas processuais penais, certo? Nós estamos falando de uma especificidade que diz respeito, né, ao contrário do que algumas pessoas respeitáveis, outras nem tão respeitáveis defendem, né, de uma teoria geral do processo. Nós acreditamos na ideia de lide no processo penal, certo? E por isso há também um outro pressuposto de que o que nós estamos falando aqui, em grande medida, né, diz respeito ao sistema processual penal, né? Pelo que eu entendi, então, é possível falar que a distinção central entre, né, o princípio dispositivo e o princípio inquisitivo, como os dois princípios fundantes dos sistemas acusatório e inquisitório, respectivamente, diz respeito à capacidade de intervenção do juiz, né, nesse processo, talvez especificamente a partir da gestão da prova. Isso está certo, isso está errado, isso é uma leitura correta minha ou não? Exatamente, Krug. É muito bom que o Krug sabe como eu penso, então fica mais fácil, porque na verdade é bem declarado, né? Tem uma função muito clara de eu ter ido abraçar uma cidade que em princípio é fria, mas com tantas amizades calorosas, e eu fico muito feliz por tudo isso, né? Porque a gente está aqui para falar o que eventualmente os outros não podem falar. Eu estou aqui, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu também estou muito tranquilo em relação a isso, mas o que acontece? E essa é uma construção, a identificação do sistema com Kant, essa compreensão, quem é o grande foco dessa compreensão é o Jacinto, né? Não tem dúvida disso. Não se tem dúvida que, na verdade, quando eu escolhi para fazer o doutorado em Curitiba, foi justamente porque eu queria estudar com o Jacinto, e lá era o lugar que eu tinha que fazer, né? Aí, no caso do Krug, e tinha que ir. Então, a grande questão era assim, estudar isso, e estudar, óbvio, a partir das questões dessa cisão entre uma ideia, uma identidade e teoria geral do processo.
porque, na verdade, há muita coisa que se maquia quando a gente tem como pressuposto, alguma ligação das bases estruturantes do processo penal como as bases estruturantes do processo civil. Eu acho que uma das coisas que eu até não vi ninguém estruturando assim dessa forma, mas uma das coisas que faz com que brota o sistema processual, e aí como um todo, se teoria geral ou se não teoria geral, é que o processo civil ele é derivado de uma identidade de isonomia, e nessa identidade de isonomia ela é pautada pela base, que eu acho que é o princípio que liga o direito material com o direito processual, no caso, para mim, que eu vejo de fora, porque eu no processo civil não estudo, para mim é a boa-fé. Então, enquanto nas relações jurídicas pessoais a gente determina as coisas a partir da boa-fé, nas relações jurídicas cíveis a gente determina a partir da boa-fé, fulcrado aí com base evidentemente nas questões da isonomia, porque eu pressuponho que somos iguais, e por pressupor que somos iguais, na medida de possibilidade de poder contratuar, eu tenho que automaticamente também pensar que vamos realizar contratos pensando que é boa-fé, porque senão uma compra e venda de apartamento, ela nunca se realiza, né, Krug? Porque você ou transfere o dinheiro primeiro ou você assina a ata primeiro. Então, e eu me vi numa situação dessa uma vez, porque a gente estava desconfiando na verdade, não do vendedor, mas estava desconfiando do outro. Então, assim, eu, como um bom pragmata, eu falei assim, cara, assina primeiro, porque, na boa, se não transferir dinheiro, você rasga a ata, entendeu? Então, você assina primeiro, se não transferir, você rasga a ata, faz assim que não vai ter ata. Então, veja, a grande questão é, se você não tiver a boa-fé para a relação jurídica material civil, e depois que isso vai justificar que no processo civil você tenha conflitos desse interesse de uma relação jurídica que pode ser substituída pelo Estado, veja, pode ser substituída, no processo penal a base estruturante é outra. Ela decorre primeiro da legalidade, ela não vem da isonomia, ela vem da legalidade, porque eu primeiro preciso pressupor que existe um crime previsto. Quando eu pressuponho, como eu crio um crime para poder perseguir um indivíduo, eu tenho que partir do pressuposto de que ele é inocente, porque eu tenho que partir do pressuposto para a realização das pessoas que elas são inocentes e que elas não estão cometendo o tempo inteiro. Por isso eu pressuponho a existência de um processo. E para isso eu formo um processo em que eu tenha que ter as bases estruturadas como um processo justo. E para ele ser um processo justo, como a força de um dos lados nunca vai se igualar dos outros, porque enquanto o réu pode ter a prisão pedida contra ele, ele não pode pedir a prisão do acusador, muitas das vezes até parece que deveria poder pedir, né, Krug? Se a gente olhar casos atuais de algumas espécies, até mesmo às vezes de maquiagem de prova que pode ocorrer, mas você não pode fazer isso no curso do processo, porque aquilo vai derivar de outro fato, que é um outro fato que vai ser um fato típico, um fato que vai se discutir a tipicidade dele, então ele vai dar origem àquilo que se pensa que é caso penal, que também é, óbvio, aí, fonte do que eu penso a partir de Jacinto. Por quê? Porque, na verdade, essa ideia de conflito de interesse ela não está presente para o processo penal, porque eu não posso nominar uma relação jurídica entre o Estado e o indivíduo como conflituosa, porque conflito é a terminologia que eu uso para guerra. Então, veja que desde o início, desde o nascedor, a gente nomina as coisas no processo penal vinculadas àquilo que a Júnior está muito acostumada, que a gente fala do autoritarismo. Sempre quando a gente coloca esse tratamento do indivíduo como o inimigo, com essa relação do inimigo, veja que aí a gente comunica, inclusive, tudo o que o Krug e a Júnior, tudo não, mas óbvio, aquilo que, óbvio que a Júnior pode me dar aula e eu sou louco para ouvir cada vez mais sobre isso, porque no fim a gente vai ver que essa identidade do inimigo, esse autoritarismo, ele sempre vai se refletir nas normas penais e na seletividade penal, e assim sucessivamente nas bases criminológicas, e aí, óbvio, de quem eu sou grande fã, que também e todo professor de todos nós, como Juarez Cirino e Juarez Tavares, evidentemente, mas que a base toda é essa. Veja como é que a gente conecta tudo aí nessa estrutura que leva tudo para a ideia de tratar como uma relação conflituosa entre indivíduo e Estado. Veja que é onde brota e vai para o processo penal. Aí o processo penal colhe, e como é um tratamento de inimigo, 2 contra 1, já começa perdendo. Tanto já começa perdendo, porque a gente vai olhar esses vícios, inclusive, do inquérito, esses vícios que, mesmo alterando, eu posso colocar o juiz de garantias. Se não entender para que serve o juiz de garantias, ele não vai funcionar. Eu posso colocar o juiz de garantias. Quando a gente pensa, então, nessa estrutura, veja que aí a gente vai ver assim, ó, e olha só como é que é legal, Júnior. Eu até daqui a pouco, quando eu começar a ter mais tempo, porque essas últimas semanas têm sido um pouco
um pouco mais conturbados, porque eu estou aí na empreitada da coordenação do Congresso do Observatório, que, como eu falei, eu sou o presidente. Então, assim, mas tirando isso, eu quero até cada vez mais estudar um pouco mais a criminologia, porque com isso a gente vai ter os meandros para entender como que a gente vai maquiar as coisas do processo penal, porque é isso que vai sempre brotar. Por que sempre a gente retorna para o inquisitório? Porque o tratamento como inimigo, ele sempre vai dar ele quer buscar uma vantagem. Então eu coloco lá juiz de garantias para assegurar que tem um processo justo para frente, e se o sistema não entender, ele vai fazer o quê? Ele vai revogar. Ele vai, constitucionalmente, você vai dizer assim, não, que fere a Constituição, então eu vou suspender a eficácia. Não fere, nunca feriu. Não feriu na América Latina inteira, mas vai ferir, basicamente, no processo penal brasileiro. Aí a gente pega, olha, o juiz de garantias. Mas mesmo que estivesse válido, se a gente não alterar a mentalidade inquisitória, olha o que vai acontecer. Ele vai começar a brotar que o próprio ordenamento, mesmo com o juiz de garantias, você vai verter, porque veja, em São Paulo tem uma figura que se assemelha ao juiz de garantias. Então, na questão é assim, por uma coerência lógica, se é inconstitucional você definir o juiz de garantias assim, como está definido no Código, então o que tem que acontecer é anular todos os processos, salvo engano, desde 92, em São Paulo, porque lá tem uma figura do juiz das investigações, que ele não seria o juiz natural, de acordo com a própria regra da decisão do fluxo. Então, das duas, uma, ou se anula todos os processos em que teve interceptação telefônica e que teve alguma medida cautelar deferida pelo juiz das investigações em São Paulo, ou então você vai ter que aceitar o juiz das garantias. Mas isso é só sintoma de que, no fim, é o seguinte, o sistema não repara, porque as reformas parciais, elas não dão conta de uma realização sistêmica de um código de processo penal. Porque, veja, Krug e Júnior, que aí e Rafael, com certeza, né, que acho que é o que advoga um pouco mais, pelo menos um pouco mais tempo do que eu, o Rafael vai saber. O que a gente faz, então, quando a gente declarar que teve uma pedir para se declarar a quebra da cadeia de custódia, ainda no curso do inquérito, e o juiz fala assim, não quebrou não. Qual o recurso que tu entra, Rafael? Porque, na verdade, o sistema não responde. Isso mostra que, na verdade, não adianta eu colocar juiz de garantias ali, porque eu nem criei um sistema para poder proteger o que deveria proteger. Léo, o seguinte, sempre me pareceu que esses traços de inquisitoriedade que estão tão presentes no processo penal brasileiro, eles são muito caudatários do desenho constitucional que a instituição Ministério Público recebeu em 88. Não digo que recebeu, também ele já vinha ali um pouco de trás, mas o fato é que ter esse Ministério Público hiper, super, mega empoderado, ter essa função do acusador público, né, você coloca muito bem ali, 2 contra 1, né, ter essa função dessa figura, digamos, extra-autos que aparece, que confisca o conflito, que surge e que é quem vai fazer uma acusação, não em nome da acusação em si, mas em nome de um bem maior, porque ele está ali representando o povo, né? Isso me parece que justifica muito práticas inquisitoriais dentro do nosso modelo acusatório, né? E é muito curioso, porque é a Constituição da República de 88 que tenta implementar o modelo acusatório no processo penal de forma mais clara, e é a mesma Constituição de 88 que dá ao Ministério Público esse desenho esquizofrênico, meio maluco, meio duplo, meio ambíguo, meio... Aquela coisa de... a minha tarefa, às vezes, mais difícil do escritório, Léo, é explicar para o estagiário de direito a coisa do Ministério Público na segunda instância, né? Eles não entendem. Né? Não, mas aqui ele vai dar um parecer, mas ele vai dar um parecer em cima de um processo que o colega dele da primeira instância atuou, e ele está acima do colega, e como é que ele vai dizer, como é que vai dizer contra, como é que vai dizer a favor? Então, assim, porque é uma coisa meio louca mesmo, uma coisa meio difícil de entender e difícil de adequar isso ao modelo acusatório, né? Então, eu sempre me pareceu que esse desenho atribuído ao Ministério Público para a Constituição de 88, que está um pouco na raiz de muitos desses traços de inquisitoriedade que estão tão presentes, que a quantidade de barbaridade que eu vejo justificada, porque é o Ministério Público, ele está... Vamos ficar num exemplo assim, mais banal do mundo, que é o tal do indúbio pro societate, no recebimento da denúncia. Né? O que justifica o indúbio pro societate no recebimento da denúncia, se não uma crença imbecil, né, ignorante, sem fundamento nenhum, de que o Ministério Público tem presunção de verdade nas coisas que ele fala. Né? O que justifica o indúbio pro societate, se não
uma visão absolutamente equivocada da estrutura do processo penal dentro do modelo acusatório. Né? Mas o que justifica? Justifica o fato do Ministério Público ser este senhor da razão, essa figura que paira por cima do conflito, que confisca o conflito lá desde o século XIII, e que tantos séculos de barbaridade não foram capazes de explicar para o doutrinador, para o legislador brasileiro, que é ruim ter o Ministério Público nessa posição, né? Não foi. A gente desenhou ele em 88, prestigiando um modelo inquisitorial, né? Então eu sempre tive essa impressão. Eu não sei se ela é correta, ela é muito mais intuitiva do que teórica, enfim, do que reflexiva, mas eu sempre tive essa impressão na minha prática advocatícia, entendeu? Eu queria saber de você se você acha que isso faz algum sentido ou não. Rapaz, eu tô com medo aqui do tempo, mas eu acho que a pergunta é muito boa. Primeiro de tudo, assim, eu até anotei, eu tô quase me sentindo numa banca, né? Mas por quê? Porque eu achei interessante que o que acontece? A sua sensação, enquanto sensação da posição do Ministério Público, ela parece inflacionada, mas eu acho que não é necessariamente isso, e vou tentar te trazer para compreender isso. Pelo que eu vejo, assim, você não vai alterar a sua sensação, você talvez altere as conclusões, mas assim, não é que eu quero te convencer, só como eu enxergo isso tudo que você disse. Porque, na verdade, essa sensação de que a gente vê ele hiperinflacionado, ele decorre de uma construção que é uma construção muito, muito, mas muito perniciosa que foi feita pelo Francisco Campos. Porque, veja só, eu vou tentar ser muito, muito, muito sintético, propriamente dito, na medida do possível, para que faça ser compreensível isso. O que acontece com o nosso código? Com o nosso procedimento, e eu não estou explicando, óbvio, para nenhum dos três que estão aqui comigo, mas para poder, vamos dizer assim, para poder que, para mim, faça sentido isso, para que eu consiga exteriorizar. Então, a gente tem uma suposta primeira fase, que não é fase, porque ela não é indispensável. A gente tem uma suposta fase, que essa fase ela seria inquisitorial. E todo mundo narra que ela é inquisitorial, a gente absorve que ela é inquisitorial, os manuais vão falar que ela é inquisitorial, que não tem contraditório, não tem ampla defesa, mas não tem contraditório porque não tem tese. Então, basicamente, essa primeira fase, que supostamente é presidida ou seria presidida por um delegado. Esse delegado, ele supostamente tem uma compreensão hermética, ele vai produzir um relatório que ele não se envolve, não traça opiniões pessoais, nem sensações em relação à culpa, mas vai fazer um indiciamento e vai indicar que existe ali uma conduta sobre aquilo. Veja que a tua sensação, ela se reflete em você estar olhando para o Ministério Público, mas é porque você acha que não está olhando, você acha que olha para aquele Ministério Público, mas no fim, dentro dessa estrutura Ministério Público, você está enxergando ao mesmo tempo o promotor, que é quem você traça o seu embate direto, mas ao mesmo tempo suportado por um delegado que no código de Roca ele tem a função de juiz inquisidor da primeira fase, e ainda por cima você está embatendo com o juiz. Não raro, Rafael, e eu já tive isso, então tenho certeza que você vai ter, que você convence o promotor a não determinar nenhuma cautelar, ele pede para revogar as cautelares e o juiz determina a cautelar. Isso é o sintoma claro do que você está dizendo, mas veja, aí eu te pergunto, eu tenho o Ministério Público agindo hiperinflacionado? Veja, aí é que eu vou fazer o nó da tua percepção, porque veja, o problema não é a hiperinflação do Ministério Público, você está, óbvio, vendo como se colocar na conta do Ministério Público esse ente sobrenatural, pró-legalidade, porque é justamente a identidade que o Auri vai usar aí, que é um monstro com duas cabeças, né? Você tem aí um órgão que é custos legis e ao mesmo tempo acusador. Mas essa construção, ela é uma construção que é derivada justamente dessa tentativa de dar um simulacro de acusatoriedade e de separar as funções. Então veja só, então vamos tentar separar o que acontece. A primeira coisa, quando a gente tem um inquérito, a gente, no sistema, se fosse no Código de Processo Penal italiano, seria a primeira fase, que é a fase de instrução, que teria um juiz inquisidor tocando. Aqui é o delegado. Não existe esse juiz, então colocaram o delegado, que no fim ele é o mesmo ente que é o Ministério Público. Por quê? Porque como ele é o único que acusa, ele é o único que pergunta, é o único que busca a prova, ele é o delegado. Então aqui é o delegado. Então você, quando olha para o promotor, você está vendo ao mesmo tempo o delegado aqui do lado, porque mesmo que eles tenham uns embates entre eles, quando você coloca o delegado aqui, quando você tem o delegado, na verdade ele é o primeiro, ele é o juiz inquisidor.
Na estrutura, então, porque você tem que ver que a gente vai responder ao sistema original, né, de onde ele traz a sua substância. Então, quando a gente olha para esse delegado, então a gente vê lá o delegado. Então, ele já dá suporte para que dê a denúncia, para que faça a denúncia, e aí segue o juiz inquisidor, segue o promotor. Quando segue o promotor, aí supostamente você teria uma separação da defesa, né? Você teria uma defesa, a participação da defesa, e teria o Ministério Público, e aí você teria um juiz que veria os dois como parte, mas o problema é esse, é que quando você coloca os dois próximos, um do lado do outro, você ao mesmo tempo só deixa esse aqui. Tanto é que quando você olha uma capa de revista que o réu está fazendo uma luta de ringue com o juiz, na verdade, o papel principal nunca foi do promotor. Muito embora você veja espelhado nele, porque você está rebatendo as peças dele, mas veja só, o promotor pode pedir a absolvição e o juiz condenar. Então, teu problema nunca vai ser o promotor. Teu problema vai acabar sendo o juiz. Porque na verdade, quando você olha para o promotor, você também está vendo o juiz. Porque se ele assume anormalmente as funções que são do Ministério Público, que é de ser parte também, porque se não tiver pedido jurisdicional, até mesmo para a teoria geral do processo, você não poderia resultar numa condenação. Se não tiver pedido jurisdicional, se o Ministério Público pedir a absolvição, é justamente porque ele retirou o caso. Então, quando retira o caso num sistema acusatório, você nunca teria uma condenação. Quem fala isso na dissertação é o Giovanni Frazão della Villa. Veja, então o que a gente tem? Ele vai traçar justamente esses problemas. Então, pegando a tua pergunta, porque a gente ainda não chegou nem na metade dela, mas eu juro que não vai tomar muito mais tempo, porque veja só, e aí eu até notei, os traços que a Constituição deu fazem do Ministério Público uma função caudatária superempoderado. Eu vejo assim, na verdade, superempoderar ele deveria fazer do juiz se colocar no seu lugar, porque no fim ele é parte. Então, em relação aos pedidos, ele tem que estar empoderado. Só que, na verdade, quando a gente empodera o Ministério Público e o juiz passa a fazer as funções dele, se manda ou não oferecer uma denúncia, se faz ou não, ou se na verdade determina uma prisão de ofício, ou se determina, ou se simplesmente fala, não pode prender de ofício. Mas nesse caso aqui, tudo bem não ter tido audiência de custódia. E assim sucessivamente, o que a gente vai ver não é um MP super empoderado, porque o juiz é quem tem que decidir. O que você está vendo é um juiz assumindo que, se fosse pensar nas normas penais típicas, e aí são vocês muito melhor para falar, nas normas penais típicas, assim, quando você tem um servidor público assumindo a função de outros, você sabe que tem um crime para isso, você sabe que tem um tipo penal para isso, porque você não pode ter um ente assumindo as funções de outro, a não ser que tenha efetivamente uma tradução. Não, mas está previsto na lei. Tá, olha só, não tem dolo. Pode não ter dolo de fazer porque você está ancorado naquilo que você fala que está ancorado. Mas o fato é que a gente tem uma adequação típica para isso. A grande questão é que, veja, com isso, quando você tem de um lado o réu, do outro lado a lei, porque o juiz é pela lei e o Ministério Público também é pela lei, que já que ele é custos legis, você vai olhar, e é o que vai, inclusive, resultar nas discussões da segunda instância, porque a tua pergunta, olha só como é que ela engendra, entre o inquérito, ela entra no processo e ela cai no recurso. E justamente o que me deixou muito claro é justamente isso, que olha só, no inquérito a gente tem a primeira autoridade, que é quem realmente se deteve com a prova, e não foi nem na maioria dos casos, muitos casos, na maioria não vou dizer, mas a gente vai lá na delegacia, não é sempre que a gente vê o delegado tocando o ato de instrução do inquérito, enquanto que, se tivesse no sistema inquisitorial, efetivamente seria o juiz que faria aquele ato, porque ele julgaria aquele juiz inquisidor, certo? Então, quando a gente vai na delegacia, a oitiva da vítima, a oitiva todo procedimentalizada, igualzinho os meandros que estavam lá definidos no rito originário do Código de 41. Veja que a gente vai ver a formalização do inquérito, ele todo reflete esse arraigado do sistema inquisitório. E aí o que acontece? Em vez da pessoa ser julgada por um juiz de instrução inquisitorial, inquisidor, você vai acabar tendo que se toque em alguns lugares, em algumas situações, que o policial civil é quem vai ouvir todas as testemunhas, é quem vai fazer o relatório preliminar e o delegado vai assinar. Aquilo ali vai surgir como quase prova no processo e vai poder surtir quase 100% daquilo, como aquilo vai poder ser usado 100% para condenar.
veja que aí já é um grande problema até para a própria estrutura do juiz de garantias e do sistema acusatório. Porque, veja só não precisa ser exclusivamente nas provas do inquérito. Então, qualquer um confirmou qualquer coisinha no curso do processo, você já condena. Então, veja só, no fim, o que eu estou passando a bola, em vez de passar para o juiz inquisidor, que seria da primeira fase, eu estou passando a bola lá para o inspetor, que é quem faz, às vezes, em algumas delegacias, a oitiva. Então, quem fez a oitiva lá, quem juntou as provas foi lá, passou para o delegado assinou, subiu, virou denúncia. Veio outro pseudo-juiz, que já que ele se confunde também com o próprio Ministério Público, e ele oferece para o quase amigo dele, porque na verdade ele está ali quase na mesma função, para o outro pseudo-juiz, porque no fim, se ele é parcial, ele não é juiz, e aí você oferece para o pseudo-juiz, que recebe e toca. Então, no fim, o segunda instância, ela, na verdade, não raro a gente percebe que a aparência de segunda instância é o processo. E olha como é que isso vai fazer esclarecer muita coisa. Quando você vai ver as discussões do segundo grau de jurisdição, e aí foi, inclusive, objeto da minha tese, quando a gente vai ver os objetos e as discussões de segundo grau de jurisdição, a gente vai ver, inclusive, autores confirmando, olha, no segundo grau de jurisdição, na apelação, a gente vai ter uma sensação de que aqui no fim a gente só discute questões de fato, é questão de direito. Por quê? Porque no fim ninguém revive, ninguém avalia, ninguém reanalisa, ninguém vê prova nenhuma sendo produzida em segunda instância. Você nunca viu, e eu aposto aqui que eu e a Júnior, pelo menos eu acho que nunca viu, que se realizou o 616 do Código de Processo Penal, ou seja, de produção de prova perante a apelação. Então veja como é que isso vai dando um denso em relação a toda a sua pergunta. Mas, Léo, o processo penal, a grande questão do processo penal não é justamente a prova. O que acontece se eu entendi o que você acabou de me falar? Então quer dizer que, né, nós temos um problema de gestão da prova, porque a prova é produzida normalmente sequer pela pessoa que está designada a produzi-la, né? Não é nem pelo delegado, é pelo investigador. É normalmente passada, né, com frequência, não vamos falar normalmente nem majoritariamente, mas com frequência passada, né, com mínimo de vistos pro delegado, que depois vira denúncia e que depois passa pro juiz, todos eles meio que numa confusão dos papéis institucionais que eles têm. Se isso é verdade, então peraí, então quer dizer que será que a gente não poderia falar que a gente tem um problema de vício de prova, né, e sendo o processo penal, né, justamente tratando do ponto central da prova desde o princípio, a gente não pode falar que então nós temos um problema fundante no nosso processo penal na forma como ele está organizado? Justamente, olha como é que a gente tem um problema então. A prova chega efetivamente para quem? No inquérito. Então, no inquérito ela chega, e talvez já chegue meio abalada, porque às vezes não escutam uma testemunha, às vezes não escutam outra. O advogado não pode, praticamente quase nunca consegue fazer a oitiva das suas testemunhas, e aí a gente chega para um recebimento da denúncia, uma possibilidade de apresentação do caso penal, que veja só como é que o sistema acusatório vai responder isso. Quando a gente chega no ato do recebimento da denúncia, que no nosso caso são 2, a gente não tem nem caso para apresentar. Por quê? Porque a nós, advogados, praticamente não foi possível produzir prova no inquérito, que seria hermético, então deveria produzir prova também para a defesa. Quando chega lá, eu não vou conseguir nem influir nas impressões do Ministério Público de não oferecer denúncia, porque não haveria lastro para isso, porque se você puder ali pelo menos produzir uma ampla defesa, e veja, eu não estou falando em contraditório, estou falando em ampla defesa, em atuação da autodefesa e da defesa técnica, inclusive em buscar prova, inclusive participar da oitiva das testemunhas, a gente não vai conseguir levar isso para o processo naquele momento inicial. Como a gente não faz isso, a tendência quase 100% é de que a denúncia oferecida vai ser recebida. Por quê? Porque quando a gente contrastar isso, a gente não vai conseguir que o recebimento seja um ato efetivo de recebimento. Ele vai ser quase um recebimento pro forma. E veja que isso rememora o 1941. Por quê? Porque a gente vai voltar sempre à estrutura do recebimento da denúncia como um mero despacho, publique-se, registre-se in timis, hoje corporificado num grande carimbão chamado Ctrl+C, Ctrl+V, em que você pega a mesma razão e fala assim, não vislumbro razões para que não se receba a denúncia, não há possibilidade de aplicar aqui a absolvição sumária, por isso receba a denúncia, independente da fala da defesa. Você vai ver isso repetido em alguns processos. Então olha como é que acontece. Então a questão principal, que seria a gestão da prova pelas partes e não pelo juiz, a gente, quando chegar no ponto estrutural, que é
levar as provas no processo, ela já vai estar maculada, porque o juiz já vai ter tomado contato com aquilo que foi colhido no inquérito, já vai estar tendente a condenar ou a absolver, porque ele tomou contato. Então, a prova ela não é propriamente produzida em contraditório, ele já influencia, e é aquilo que o Jacinto, a partir do Franco Cordeiro, que foi nosso homenageado no ano passado, inclusive a palestra que eu fiz lá que está disponível no YouTube, foi sobre justamente o primado das hipóteses sobre os fatos, porque quando você tem contato antes, você já automaticamente tem um caminho para seguir. O Geraldo Prado vai falar sobre isso, que ele vai falar assim, quem pergunta sabe o que quer encontrar, e veja como é que, até mesmo o indúbio pro societar, ele vai ter esses problemas, porque assim, quando eu deixo o juiz resolver, inclusive, a própria dúvida dele, depois das partes perguntarem, eu estou, inclusive, destruindo a dúvida que é das partes. Por quê? Porque, na verdade, se para a defesa, o jogo da dúvida já é o jogo que ganha. Se, por exemplo, no empate, o campeonato não se ganha, que é justamente a nossa estrutura no Código de Processo Penal, a estrutura pela Constituição deveria ser. Então, veja, quando a gente tem esse ponto, e aí vem a parte final, inclusive, da pergunta do Rafael, porque eu tinha notado, e me chama muita atenção, por quê? Porque quando a gente olha a função do Ministério Público no segundo grau de jurisdição, Rafael, a gente não entende ela. Porque, assim, ele aparece como um custos legis ali, fala depois da defesa, na maioria das vezes, então ele fica numa situação meio estranha. Por quê? Porque no fim, na verdade, a gente teria como, o segundo grau de jurisdição, ele é garantia da pessoa, então no fim, eu penso que a estrutura do segundo grau teria que ser revista, e é o que eu estudei lá, e isso está no 4º capítulo da minha tese. Na verdade, a grande questão que a gente tem em relação ao segundo grau de jurisdição é outro aspecto, é que no fim ele é direito do indivíduo. Se ele é direito da pessoa, o Ministério Público não poderia recorrer. Ele não recorrendo, ele falaria depois o quê? Como forma de exercício do contraditório. É dizer assim, na primeira fase, o Ministério Público tem a bola. Ele está com a bola, ele pode acusar. Então, se eu vejo aqui que tem como acusar, eu acusei. Beleza, foi condenado, eu tenho necessidade de passar pelo duplo conforme. Mas aqui a gente está se preocupando, no Brasil a gente se preocupa muito com isso, né? Vamos dizer assim. Mas aí tem o duplo conforme. Então, se você foi condenado em qualquer coisa, você tem o direito a recorrer ao Tribunal Superior. Quando você chega no Tribunal Superior e você não pode, e aí até o Maia, e veja só como é que como é que tudo liga, que eu estou sempre pensando muito no Maia, o Maia vai dizer, e eu me ancoro muito nesse ponto do Maia, que não pode ter para o sistema recursal uma estrutura de bilateralidade de recursos. Por quê? Porque se você tiver uma estrutura de bilateralidade dos recursos, você sempre vai necessitar de uma instância um pouco mais especial para permitir que se preserve o duplo conforme. Então, se eu permito que o Ministério Público recorra de uma decisão, eu vou ter que necessariamente obrigar a criação de uma outra instância recursal para que se permita aqueles casos que são os casos que você nunca vai conseguir explicar, que é aquelas situações onde o réu é absolvido, ou seja, ele está no estágio de inocente, presumidamente inocente. É contrastado esse estágio, ele é submetido a um processo. Passa por um processo, no final, confirma que ele é inocente, ou seja, fala que ele tem que ser absolvido. E mesmo assim o Ministério Público recorre. Depois que ele recorre, ele converte aquela absolvição em condenação. A primeira condenação da pessoa, então, será em segundo grau de jurisdição, que, na verdade, seria, como única função estruturada pela nossa Constituição, garantia do indivíduo, garantia da pessoa, e isso até mesmo no Pacto São José da Costa Rica. Então, se a gente tem o segundo grau de jurisdição operacionalizado contra a pessoa, ele está sendo aquele direito que é usado contra você. Então, é o direito que você pode deixar de assoprar o etilômetro, mas você ganha uma multa, ou você ganha uma condenação criminal. Então, no fim, você não tem um direito de segundo grau de jurisdição, você tem um dever, porque se você for submetido, e na verdade aí ressubmetido a processo, você já tem o bis in idem acontecendo. Por quê? Porque você responde ao processo uma vez e vai responder ao processo a segunda vez. Por quê? Porque você vai ressubmeter a jurisdição, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente queira esconder com termos que são derivados de uma outra teoria, de uma teoria geral, dizendo que isso é só desenrolar da mesma ação. Não, isso é ressubmissão, porque eu estou sendo submetido novamente a julgamento. Então o que acontece? Eu não vou ter garantido, essa pessoa não vai ter garantido o quê? O duplo conforme, porque depois eu não posso recorrer a um tribunal superior. A um tribunal, não nossos tribunais superiores, a um tribunal hierarquicamente superior para poder fazer o duplo conforme. Então veja só, e aí, Rafael,
onde parece que eu não estou dizendo, mas que me lembrou justamente mais, porque assim, parece que eu não estou dizendo sobre o que você me perguntou, mas quando você olha o Ministério Público lá no 2º grau de lição, se ele for aquela pessoa que vai fazer o contraditório e perceber, e está ali para isso, então, ou seja, ele não vai propor provas, ele vai ter que aceitar que se propõe a provas pela parte, porque é direito pelo artigo 616 a proposição de provas em 2º grau, a gente vai chegar naquele ponto que vai permitir que o Ministério Público tenha uma função. Aí a função o quê? De fazer o contraditório, porque a gente está falando, não, olha só, você condenou porque ninguém prestou atenção nisso. Então presta atenção só nesses 2 minutos de depoimento aqui. A gente tem lá, um caso hipotético, um cliente pega e fala, ele me bateu. Aí tipo, ele me bateu? Sim, ele me bateu. Aí, qual lado te bateu? O lado direito do rosto. Então você tem lá, não tem que ter uma lesão no lado direito do rosto, perfeito? Perfeito. Aí você vai olhar no laudo, tem lesão no lado esquerdo do rosto. Você tem uma contradição entre provas. Você não pode condenar essa pessoa, porque no mínimo que você vai ter, muito embora tenha uma lesão no lado esquerdo, você vai ter uma via de fato. Mas você chega a uma condenação dizendo, não, a vítima se confundiu. Não, peraí, não é questão de vítima se confundiu. Todo mundo ainda reconfirmou na mesma audiência. Isso é hipotético, tá, Rafael? Isso tudo hipotético. Eu nunca vi isso acontecendo, nunca que ninguém viu isso acontecendo. Mas hipoteticamente, a gente nunca viu isso acontecendo. Mas aí a vítima fala, ele me bateu no lado direito. Tá, no lado direito. E tem lesão corporal no lado direito? Não, a perícia diz que não tem lesão corporal no lado direito. Você pode condenar ele por lesão corporal? Não pode. Então, na verdade, só basta 30 segundos de depoimento para poder contrastar isso. Aí você pega o processo, que na verdade é uma mera revisitação das afirmações jurídicas, porque não tem uma revisitação da prova, e aí você vai ver o quê? Você vai ver o desembargador ou uma desembargadora dizendo, não, a palavra da vítima tem especial relevância. Que tenha! É isso que eu estou falando mesmo. Eu quero que a palavra da vítima tenha especial relevância. Onde é que ele te lesionou? No lado direito do rosto. Perfeito. Não tem lesão corporal. Não pode condenar por via de fato. Aí você fala assim, porque a gente vai advogando e parece que a gente está falando assim, cara, mas eu estou falando, você não pode... Se a palavra da vítima tem especial relevância, então você não pode condenar por lesão corporal. Tem que, talvez via de fato, até daria. Mas não pode ser por lesão corporal. Mas se a palavra da vítima tem especial relevância e a contradição da prova está clara, como você condena? Só no nosso sistema, em que você tem o quê? Você tem uma ressignificação que, na verdade, você tem. Olha só, quantos atores estão contra o réu? Porque, no fim, eu já tive isso. Hipoteticamente sempre, né, Krug? Hipoteticamente eu tive isso. Eu cheguei num processo e fiz o quê? Pedi para revogar a prisão. Fiz, não, revoga a cautelar alternativa à prisão, essa nem está prevista em lei, que não sei o quê. O Ministério Público falou assim, é verdade, tem que revogar. Aí o juiz falou assim, não, vou manter. Aí eu falei assim, vou entrar com o HC, porque não tem recurso, né? Aí entrei com o HC. Cheguei e falei assim, olha, não sei o quê, não pode ter isso, tal, que não sei o quê, não tem razoabilidade, blá, 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 blá. Chegou o procurador, Rafael, e falou assim, é verdade, tem que revogar. Os 3 desembargadores viraram e falaram assim, não, mantém ele preso, mantém ele com a cautelar. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu estou lutando contra quem? Quem é que vai julgar? Porque, na verdade, se no fim eu tenho um pedido jurisdicional de não manter preso e 4 juízes, porque, na verdade, foram 4 juízes, eu não estou lutando contra o promotor, veja, e aí, olha como é que toda aquela sua motivação para a pergunta, na verdade, assim, o que foi elevado não é a função do Ministério Público. Na verdade, toda vez que o Ministério Público for sufragado por um juiz, eu, se fosse promotor, a primeira pessoa a recorrer era eu, porque eu falei assim, não tem pedido jurisdicional para isso. Ele que faça outro concurso, porque esse tu não pode fazer isso. E quem fala isso é Eduardo Galhardo. Eduardo Galhardo disse isso para mim numa audiência, numa entrevista, eu fiz lá com o observatório, ele falou assim, mas se o juiz é quem define, contra quem que na verdade vai estar lutando? Porque assim, quem tem um juiz como inimigo, meu filho, você não tem mais nada, você simplesmente acabou. Por isso é que não dá para entender. Se a gente não entender sistema acusatório, não adianta colocar juiz de garantia lá. Se a gente não entender, é até melhor deixar o código original, porque aí pelo menos a gente teria lá um delegado fazendo efetivamente o ato de instrução. Porque aí se você convencesse o delegado, não viraria o quê? Denúncia. Então é onde eu tenho falado muito. Se a gente chegar, onde a gente tem que chegar com mais força, é na delegacia. Porque eu lá em cima estou começando a perder minhas esperanças, porque se eu falo, e aí até mesmo a vítima fala contra ela mesma, mostrando que na verdade alguma coisa aconteceu, a gente não tem. Aí olha só que coisa impressionante. Não raro a gente pede para produzir a prova que daria absolvição, o juiz fala assim,
Não vou negar, não. Eu vou negar porque não vai me convencer. Eu falei, como que não vai convencer? Porque você já está convencido. Eu tenho um processo hipotético, nunca na realidade, tá, Júnior? Isso nunca aconteceu na realidade. Mas tem um processo hipotético, pensando aqui comigo, que eu posso pedir, por exemplo, geolocalização. Você me dá a geolocalização do réu. Por exemplo, eu agora estou gravando isso com vocês, que seja pela até geolocalização da conexão de Wi-Fi que eu estou usando. Aí eu peço a geolocalização, o juiz fala assim, não, ele podia estar sem um notebook. Eu falo, podia estar sem um notebook, mas eu estou nesse momento gravando e eu tenho determinação de que eu estou gravando nos quadcasts dessa forma, assim, assado. E aí vira o juiz e fala assim, não, ele podia estar sem um notebook. Então, se ele podia estar sem um notebook, então eu não vou relevar essa prova, você não sabe o que eu vou produzir. Se você não sabe o que eu vou produzir, você está me negando a prova, na verdade, automaticamente o meu cliente está condenado. Isso hipoteticamente, porque isso nunca poderia ter acontecido na realidade, porque não tem juiz que teria uma razão pela qual impediria que a gente tivesse o quê? Que a gente tivesse a produção de uma geolocalização de celular, porque é óbvio, ele não sabe o que a defesa vai produzir, né, Júnior? Pois bem. Cara, o mais engraçado, Léo, quando eu te escuto falar é que, você sabe, né, pô, é vício de quem vive, né, buscando coisas para protelar a escrever a dissertação. Aí eu adquiri um novo hábito esses tempos atrás de assistir todas as temporadas de uma famosa série americana, né, e sempre que você fala em processo acusatório, esse é o barulhinho que me vem na cabeça. Parece o Law & Order aqui tocando. Eu achei que você ia falar que você tinha revisto os filmes do Harry Potter. Não, mas poderia ter sido. Ah. Mas o legal é que é engraçado como, né, lógico, nós estamos falando de uma interpretação muito específica, né, cultural, enfim, com qualquer autor, né, que trabalha de fato o processo penal americano vai olhar para Law & Order com muito receio, porque, enfim, é uma construção muito romantizada do que é o direito penal e o processo penal nos Estados Unidos. Mas é engraçado como o papel institucional que você tanto falou ao longo desse programa, ele é marcadamente diferente, né, nessa tradição anglo-saxã e na nossa. Né? E eu pergunto isso, na verdade, pelo seguinte, porque, ao que me consta, nas últimas décadas, na verdade, a América Latina tem passado por um severo processo de reformas, né, estruturais, reformas sistêmicas nesse sistema processual penal, não é mesmo? E eu vejo, poxa, todos os nossos vizinhos, os nossos irmãos aí passando, né, por esses processos, mas mesmo assim, o Brasil é um país que ainda isso não emplacou, não vingou, não funcionou. Como é que funcionam esses processos de reforma? Quer dizer, quem que lidera isso? Como é que a operacionalização disso ocorre? Por que o Brasil ainda, né, é o único país aqui que, enfim, de Nuestra América que ainda não deu esse passo? Então, Grug, essa pergunta até me lembra de uma das partes da pergunta da Júnior que eu acabei que a gente fica meio tenso, que é justamente o problema das reformas e os vícios e os retornos sempre à mesma estrutura. Então, óbvio, a minha preocupação ali era a gente pensar o porquê que é o retorno das estruturas, mas agora você com esse passo, isso me faz lembrar que, na verdade, não consigo esquecer, porque até mesmo, e o Krug também é um desses que pega para fazer muita coisa, e o Congresso do Observatório tem usualmente discutido muito isso. E agora a gente vai ter o congresso justamente dos hermanos e aí do grande hermano que eu citei hoje, que é o professor Júlio Maia, falecido ano passado, e o Observatório conseguiu preparar, e acho que uma homenagem que vai ser digna de prestigiar o grande capo, que ele era o grande professor que ele foi e que ele é, porque na verdade quem escolhe o professor é o aluno e você continua sendo aluno daquele que era teu professor. Então, a gente tem aí muitos professores que vão apresentar como foi a reforma processual penal na Argentina em especial, com mais foco na Argentina, porque como o professor Júlio Maia tem muitos alunos, tem muito mais alunos lá na Argentina, e com base, porque uma das coisas e esse congresso, né, que vai acontecer agora dia 15, 16 e 17, e espero que fique também disponível depois no YouTube de março, né, mas basicamente a nossa ideia é justamente discutir. O Observatório tem feito, inclusive, cursos e feito visitações para poder verificar na América Latina as transformações, porque a gente tem
uma lógica muito colonial, né, muito colonizada, de ficar verificando o processo penal, às vezes eurocêntrico, às vezes estadunidense, e no fim a gente vai se tampando para quem está aqui do lado, tanto que foi tão difícil, é não raro, acho que a Júnia e o Krug receberam um pedido assim, eu preciso do contato desses professores, porque a gente não conseguia encontrar, ter contato com os caras que estão aqui a 2 horas de avião, praticamente, de Curitiba, acho que é 2 horas de carro, você já chega, mas brincando, né, mas basicamente a gente numa toada de tentar ter mais contato e trazer, porque o Brasil, nessa esfera de retardatário, como reforma processual penal, é tão absurdo que a gente olha e a gente fica observando, e quando tem um programa que fala assim, América Latina e Brasil, eu falei assim, mas como assim? Como assim? Brasil é América Latina, gente, não precisa separar, a gente não está separado, não, continua fazendo parte. Então, assim, e a gente, às vezes, nessa coisa, e é tão impressionante como é que parece que assim, o idioma consegue separar tanto a gente, e no fim a gente tem muito a aprender com eles. A gente já fez visita ao México, a gente fez e faz, inclusive, o curso que a gente organiza junto com o Serra, que, como até você perguntou, quem que organizou? O Serra participou de muitas reformas processuais penais, a gente tem um curso, o Observatório tem um curso com o Serra, até já tem uma data também, está em julho, está previsto para julho. O Serra... Né? O Serra, o que é o Serra? Só dá uma contextualizada aí pro pessoal. Centro de Estudos Jurídicos das Américas, que a gente fala assim, né, como se fosse o amigo aqui, não, esse aqui é meu amigão aqui e tal, é igual se eu falar Krug fora desse, o que vai pensar que se alguém chama Krug, né, então se você sair com a camisa preta e vermelha, acabou, lascou a treta toda, né, que vai parecer o Fred Krueger mesmo, então assim, ninguém nem vai saber que é Krug. Quero deixar bem claro, veste sempre, né, rubro-negras, né, aqui, afinal de contas estamos falando de coisa decente. Aliás, quero aproveitar esse momento, um parênteses aqui nesse podcast para mandar um abraço para o nosso, citamos muito o professor Jacinto Coutinho aqui, que é o Papa do Processo Penal, mas também para mandar um abraço para o nosso Papa do Direito Penal, Juarez Tavares, né, e parabenizar ele, porque afinal de contas o Flamengo foi campeão do Brasileirão, né, então tem que mandar um abraço para ele e reconhecer quando o outro rubro-negro também acerta. Toda vez que a gente pensar em Tavares, a gente tem que automaticamente pensar aí em Viva Tavares, e óbvio, né, eu sempre vou falar Viva, eu sempre penso nos 2 Juarezes, que eu tive a felicidade, acho que a Júnia até lembra, que eu tive a felicidade de presidir a mesa dos 2 Juarezes, isso é um fardo que eu vou carregar para eternamente. Eu falei assim, não, vocês podem falar o quanto vocês quiserem aí, porque eu, que pela forma, é que não vou tolher nenhum penalista, desses 2, né? Então, pois bem, mas basicamente o Centro de Estudos Jurídicos das Américas, a gente tem feito paulatinamente o programa de reforma processual penal brasileiro, né, uma discussão sobre o programa propriamente dito, que a primeira etapa que a gente organiza é a etapa de Curitiba e esse ano vai ser remoto. Então, eu acho que é muito propício porque é bom que fica aí um convite, seja para o congresso que virá agora no momento da gravação, seja para depois, quem ouvir aí maratonando, poder saber que tem que estar lá disponível. Então, é um convite que fica para todos. Eu sei que a gente está muito especial, são 18 professores estrangeiros, então acho muito importante e eu tô ansioso para ouvir sobre o Maia, para ouvir sobre as reformas processuais penais, porque uma das coisas que a gente tem feito é justamente essas visitas para ver o que é a solução dos irmãos, porque a gente precisa disso, a gente precisa de quebrar essa lógica colonial. E basicamente é muito, muito grato até de pensar e de ter gente que pensa assim como a gente, com vocês. E como é que faz para eles se inscreverem no Congresso, Léo? Bom, bem, acho que até tanto o Introcrim já é o nosso apoiador, e a gente, basta entrar ali bit.ly /8 Congresso OMI, mas qualquer dúvida é só entrar ali no Instagram do Observatório OMI, que vai conseguir achar. Mas é basicamente isso e vai ser disponível no youtube.com/observatório-mi. Maravilha! Fica então aí a dica para nossa qualificadíssima audiência. 15 de março, a partir de 15 de março, temos um compromisso aí com um encontro, digamos, com as cabeças pensantes mais críticas e elogiáveis da América Latina, para pensar esses temas que a gente debateu hoje aqui nesse episódio do podcast. Com isso, eu vou encaminhar para o encerramento, já estamos aqui no limite do nosso tempo. Sei que a gente teria ainda muita coisa
para conversar sobre o tema. Sei que o Rafael, por questões de tempo, precisou guardar uma das questões que ele tinha, e espero que a gente possa, de repente, fazer mais um episódio com essa questão misteriosa aí, que vai ficar secreta para os nossos ouvintes por enquanto, mas a partir dela, de repente, fazer mais um episódio do podcast. Léo, agradeço muito tua presença, foi muito legal. Acho que a gente debateu aqui questões super interessantes para a gente pensar a realidade do processo penal brasileiro. E para não dizer, né, desse convite maravilhoso, super oportuno de participar do Congresso do Observatório da Mentalidade Inquisitória. É isso. Com isso, eu vou passar para os meus colegas de bancada para se despedirem. E, Léo, lembrando a você que quando você for se despedir, por favor, separe uma dica literária para os nossos ouvintes, como é de praxe nesse podcast. Rafa, quer se despedir? Quero sim, queria agradecer muito a presença do Léo aqui com a gente. Quero sim, é ótimo, né? Desculpa. Você me perguntou, né, se eu queria. Eu quero e estou fazendo. Eu, por exemplo, não quero. É porque é isso, aqui a Júnia autoriza a gente até a se despedir dos convidados. Mas queria dizer para o Léo que a presença dele anima muito esse podcast, quer dizer que eu aprendi realmente muito com as questões que ele trouxe, com as reflexões. Fiquei realmente impressionado com a linha argumentativa, enfim, quebrou alguns paradigmas até aqui. Então eu queria agradecer muito a presença do Léo aqui hoje, dizer que foi realmente um episódio muito especial. Eu tive a oportunidade de aprender muito com as reflexões, com as provocações, e quebrou alguns paradigmas. E surgiram várias outras questões, realmente, no curso do podcast, que eu comentei aqui, tanto com o Krug quanto com a Júnia, no grupo de WhatsApp, questões que não deram tempo de ser abordadas e que vão ficar encomendadas já, desde logo, para um próximo programa, né? Esse debate sobre o modelo inquisitório, o modelo acusatório, é um debate urgente, né? Um debate emergencial. O Observatório faz isso muito bem. Esse evento que vocês estão promovendo agora responde a esse anseio, atende essas mesas estão espetaculares, eu já olhei lá, personagens incríveis do direito penal, do processo penal vão estar lá falando, vão estar lá refletindo, portanto, é realmente uma presença obrigatória, né? Enfim, quem estuda direito penal, processo penal, criminologia na América Latina está atento aos debates que vão ser feitos lá no Congresso. Então, eu queria dizer que foi um prazer, Léo, e que a casa é sua, e que certamente a gente vai voltar com convites, e agradecer a tua audiência, que ela é sempre muito atenciosa, você sempre comenta comigo dos episódios, sei que comenta com a Júlia também, dizer que para nós é um prazer falar, te ouvir, mas também é um prazer falar para você, né? E você é a representação máxima daquilo que eu convencionei chamar de audiência qualificada. Então, muito obrigado de verdade e dizer que você é muito bem-vindo aqui. Krug, sua despedida. Olha, eu quero falar, antes de mais nada, que para mim é sempre um prazer, né, rever, ainda que virtualmente, esse meu querido amigo. Léo foi uma das primeiras pessoas a me acolher de braços abertos, né, no mundo do direito. Nós nos conhecemos num evento em 2012, né, num seminário que o professor Klaus Roxin foi dar na Emerge, né, onde ele me apresentou um restaurante fantástico bem em frente à Emerge, que vende um famoso prato tipicamente carioca, chamado Oswald Spider Filet, né? Acho que resume muito o quanto o Rio de Janeiro ficou, né, um lugar pelo qual eu sinto um carinho muito grande, e encontrar, né, estar aqui nessa presença de Rafael Borges, de Júnior Cirino dos Santos e de Leonardo Costa de Paula me faz de alguma forma sentir um pouquinho mais carioca, ainda que, né, nesse frio e terrível e triste clima aqui de Curitiba. É sempre um prazer te ouvir. É sempre um prazer discutir contigo, né, de aprender com você, como o Rafael muito bem pontuou, e eu agradeço especialmente a nossa queridíssima, né, qualificadíssima audiência por ter nos aguentado até agora, muito embora, né,
vocês têm que ter muita paciência com as minhas intervenções. Acho que é por isso que eu tenho aparecido menos aqui, porque para poupar vocês um pouquinho mais. Gente, muitíssimo obrigado, e eu não posso enfatizar o suficiente o quão fantástica é essa oportunidade de vocês participarem do Congresso da Mentalidade, do Observatório da Mentalidade Inquisitória. É uma oportunidade única, digo isso enquanto estudante, enquanto um entusiasta do processo penal, eu acho que vale muito a pena vocês participarem, e fica a minha recomendação. Entusiasta do processo penal é pesado, né? Não, poxa, eu tenho que ser entusiasta de alguma coisa, poxa. A gente entende o sentido. Não, mas veja, se o processo penal, né, é de fato, porque não é o direito material, apesar do que, né, muitos gostariam de crer, se o processo penal é a última barreira de contenção do poder punitivo do Estado, então eu sou um entusiasta dele, claro, né, dentro de todas as suas limitações. eu quero mais processo penal, né, capitalizado e menos processos penais. Maravilha. Léo, por favor, deixa aí a sua saudação à nossa audiência qualificadíssima. Tenho certeza que eles vão ainda nos dar excelentes feedbacks desse episódio. Bom, eu vou primeiro agradecer a Juni, que é uma das pessoas que, coitada, ela me conheceu, acho que o Krug nem sabe disso, mas uma das vezes que eu estive com a Juni foi no evento em homenagem ao pai dela, né? Acho que foi uma das primeiras, eu não lembro se foi a primeira, porque eu tenho um problema de lastro temporal muito grande, eu não sei quando aconteceram as coisas, então não sei nem como é que as pessoas contam. Não, isso aí aconteceu em 2012, assim, tipo o Krug falou, eu não consigo saber quando isso aconteceu, eu não lembro. Eu também não consigo, mas esse evento eu sei que foi em 2012. Não, mas é que esse foi a ocasião dos 70 anos dele, então 2012. Sim. Aí eu entendo. Mas não, esse evento em específico, Léo, eu guardo uma memória afetiva, porque foi, né, como eu comentava antes de começar o nosso programa, foi o dia onde eu aprendi que advogar no centro Rio de Janeiro de terno é penitência, não é profissão, tá? Porque um calor infernal não dá para entender. Mas mais do que isso, esse é o seminário, foi um dos primeiros seminários que eu fui, eu não tenho certificado disso aí, né? Não tenho registro, o registro é apenas afetivo, e acho que talvez por isso ele tenha me marcado tanto. É verdade, mas é muito, muito feliz e ver o quanto fui recebido e o quanto é muito grato ter vocês. Então, assim, gostaria de agradecer muito a Juni, acho muito, muito legal estar com ela, mesmo que nesse sentido, né? E, óbvio, o Krug, que é um amigo indireto, uma das pessoas que eu já vi mais transformar, que nunca vi isso, e isso vai até ser, vamos dizer, um dos motivadores de uma das minhas indicações bibliográficas. E o Rafael Borges, né, porque eu vejo ali, sou um entusiasta, como diria o Krug, entusiasta do podcast, eu recomendo, inclusive hoje eu recomendei na aula, eu falei, olha, vocês têm que ouvir a fala do Nilo Batista, e em relação a até agradecer aí ao Krug, que é uma das pessoas que até me faz lembrar e pensar numa das recomendações do podcast que eu trouxe para fazer, agradecer ao Rafael Borges, né, que estou ali sempre dando pitaco, sempre falando do podcast, porque é uma pessoa que a gente compartilha alguns grupos, então eu fico observando, e eu observo quanto grupos grandes não servem para discutir praticamente nada, é quase o paradoxo do X-Tudo, né, tem tudo, mas não tem nada, não consigo ver nada, eu mesmo tento quebrar um pouco essa lógica, mas é muito difícil até de acompanhar, até hoje eu não sei como é que as pessoas conseguem. Mas, para poder fazer aí, diminuir o tempo, já que na verdade estar com vocês dá um problema que a gente fica querendo falar mais, eu recomendaria a gente finge que não é jurídico, mas por conta da estrutura, mas eu recomendaria primeiro o livro O Processo, de Franz Kafka, né, que eu pensaria, porque na verdade ele é a base estruturante de como eu vejo até mesmo o processo. O Franz Kafka, ele vai falar pelo Joseph K., né, vai falar para o juiz dele, que era um juiz inquisidor, que não reconhecia, que vai falar assim, isso não pode ser um processo, porque só é processo se eu o reconhecer como tal. Então vamos fingir que é uma recomendação não jurídica, porque quando a gente lê lá a surrealidade do processo e o que acontece na realidade, a gente na verdade vai falar que é até melhor que ele mesmo, muito embora o sofrimento de Joseph K.,
e eu não sei se essa parte foi escrita pelo Franz Kafka, né, já que é uma obra póstuma, se o sofrimento de Joseph K. pelo menos acabou com a sentença, é que a gente não tem nem essa possibilidade, porque a gente tem aí por muitos anos processos que duram 200, vários meses, e a culpa é do advogado que tem 15 dias para recorrer. Então, basicamente, a gente sofre isso. E a outra recomendação, porque, na verdade, quando eu comprei o livro do Franz Kafka, o processo, ele vinha junto com Metamorfose, então fiquei como recomendação só por analogia da transformação, porque o Krug é um dos caras que mais mudaram, mas não por causa da lembrança, mas como era na mesma edição, então fica aí a recomendação dupla, porque eu sempre penso e fico assim, não, peraí, esse aí é Metamorfose. Mas basicamente isso. Gostaria de agradecer aí a audiência, que tenho certeza que tem muito mais gente que deveria estar aqui falando no meu lugar, mas que, graças a Deus, a gente fica trocando ideia e aí os amigos lembram da gente. Mas agradeço tudo e agradeço a vocês. Obrigado. Maravilha. A todos. Obrigada, Léo. Adorei a indicação do Kafka. O Kafka é um sujeito que ele tem aberturas muito icônicas nos livros dele, né? E o Processo e a Metamorfose são dois desses livros que as aberturas são tão impactantes que eu me lembro delas de cor toda vez que eu lembro dos livros. Mas enfim, Léo, muito obrigada. E com isso encerramos o nosso episódio de hoje do podcast. Maravilha! Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Convido a nossa querida audiência qualificada a permanecer aqui no podcast, porque logo após o encerramento da minha fala vai entrar o comentário do professor Caio Paiva, conforme eu expliquei a todos no início do episódio. Tudo bem? Então é isso, Caio, tá contigo. Um abraço a todos. Olá, aqui quem fala é Caio Paiva, eu sou idealizador do Tudo de Penal e também coordenador do curso SEI. O assunto dessa minha intervenção de hoje aqui no podcast diz respeito ao tema da possibilidade ou impossibilidade de condução coercitiva no procedimento para apuração de ato infracional. Muito bem, a 5ª turma do STJ decidiu, no dia 15 de setembro de 2020, em habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que o adolescente pode ser conduzido coercitivamente para audiência de apresentação no procedimento para apuração de ato infracional. Vejamos como ficou redigida essa ementa. Abro aspas. O adolescente contra o qual se imputa a prática de ato infracional deve ter todos os direitos, no mínimo, do acusado no processo penal. É obrigatória a presença do menor na audiência de apresentação, pois permite o contato direto entre o menor e o juiz. Nas demais audiências, ele passa a exercitar seu direito de defesa, não podendo ser conduzido coercitivamente. Agravo regimental no recurso especial 1886148, relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, da 5ª turma do STJ. No caso concreto, o adolescente havia recusado o recebimento de notificação pessoal levada a domicílio por um oficial de justiça. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que havia reconhecido constrangimento ilegal na determinação de condução coercitiva em desfavor de adolescente, argumentou que a condução do paciente à audiência de apresentação é medida adequada à abordagem pedagógica pretendida pela Lei 8.069 de 90, o ECA, sendo certo que, no referido ato processual, há a possibilidade, inclusive, de remissão nos termos do que dispõe o artigo 186, parágrafo 1º do ECA, medida absolutamente benéfica ao menor. Eis a argumentação adotada pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, relator, que foi acompanhado pelos demais ministros da 5ª turma do STJ. O ministro Reinaldo colocou o seguinte: com razão, o Ministério Público, nos termos do artigo 260 do Código de Processo Penal, se o acusado não atender à intimação para interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença.
E o STF, na DPF 395, decidiu que a referida norma não foi recepcionada pela Constituição de 88, na parte para interrogatório, pois tem o réu o direito a permanecer em silêncio. Ora, encerra o ministro Reinaldo, em se tratando de ato infracional praticado por adolescente, as normas possuem natureza essencialmente educativa e protetiva, o que as diferencia da condução coercitiva prevista no artigo 260 do Código de Processo Penal. Na sequência, o ministro Reinaldo cita a seguinte lição de Guilherme de Souza Nutti, que acabou consistindo na síntese do julgado expressada na ementa. O professor Nutti diz o seguinte: condução coercitiva é o nome do tópico do seu livro Estatuto da Criança e do Adolescente. O adolescente contra o qual se imputa a prática de ato infracional deve ter todos os direitos, no mínimo, do acusado no processo penal comum. Por isso, sou estranha a determinação de condução coercitiva para audiência de apresentação, embora a intenção seja positiva, que é permitir o contato direto entre o menor e o juiz, mas somente na primeira audiência. Na seguinte, o menor passa a exercitar seu direito de audiência, comparecendo para acompanhar a produção da prova, se quiser. Não deve ser conduzido coercitivamente, como os réus em geral não são. Eu particularmente considero o entendimento do STJ equivocado e explicarei rapidamente as minhas razões. Em primeiro lugar, é importante compreender a natureza da audiência de apresentação prevista no artigo 186 do ECA, que não se confunde com a audiência de custódia ou audiência de apresentação para quem prefere este termo no caso de apreensão do adolescente em flagrante ou por força de ordem judicial, nem se confunde também com a oitiva informal perante o Ministério Público disposta lá no artigo 179 do ECA. A audiência de apresentação que estamos tratando e que foi objeto da decisão do STJ consiste no ato processual designado pelo juiz após um juízo de admissibilidade da representação, tendo como finalidade central o início da fase probatória, inclusive com a oitiva do adolescente, dos seus pais ou responsável, nos termos do artigo 186 caput do ECA, que assim dispõe: comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado. Nesta audiência de apresentação, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 186, se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público proferindo na sequência a decisão. Conforme nós já vimos anteriormente, se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação, o artigo 187 do ECA autoriza a designação de nova data com a determinação de condução coercitiva para o ato. Em dispositivo muito semelhante, o artigo 260 do CPP estabelece que se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Todos nós sabemos que o STF declarou não recepcionada a expressão para o interrogatório, constante do artigo 260 do Código de Processo Penal, no julgamento da DPF 395 pelo plenário, no dia 14 de junho do ano de 2018. Para o Supremo, a condução coercitiva para o interrogatório viola o direito à não autoincriminação e também a presunção de inocência. O STJ afastou a aplicação do precedente do Supremo, realizando uma espécie de distinção, distingue-se, assentando que, em se tratando de ato infracional praticado por adolescente, as normas possuem natureza essencialmente educativa e protetiva, o que as diferencia da condução coercitiva prevista no artigo 260 do Código de Processo Penal. Na primeira parte da ementa, o STJ ainda afirmou que o adolescente contra o qual se imputa a prática de ato infracional deve ter todos os direitos, no mínimo, do acusado no processo penal comum. Percebam,
portanto, a contradição em que incorreu o STJ, mesmo tendo afirmado que o adolescente não pode, no procedimento para apuração da prática de ato infracional, ter menos direitos do que o acusado adulto, admitiu que ele, o adolescente, pode ser objeto de condução coercitiva para audiência de apresentação, de modo que há aqui, muito claramente, uma concepção menos ampla dos direitos à não autoincriminação e à presunção de inocência. E ainda, quando o STJ invoca que as normas do ECA são essencialmente educativas e protetivas, acaba-se por repristinar a ultrapassada doutrina tutelar da situação irregular. Isso porque compreende o adolescente não como um sujeito de direitos, entre eles o de não comparecer na audiência designada para o seu interrogatório, com uma autonomia ainda que em estado de progressão, mas sim compreende o adolescente como um objeto de tutela do Estado. Além disso, pessoal, o entendimento do STJ viola o disposto no item 54 das Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil, as chamadas regras de Riad, que, embora se refira à criminalização de condutas, também deve ser aplicado às normas processuais. Vejam só o que dispõe este item 54 das regras de Riad. Com o objetivo de impedir que se prossiga a estigmatização, a vitimização e a incriminação dos jovens, deverá ser promulgada uma legislação pela qual seja garantido que todo ato que não seja considerado um delito, nem seja punido quando cometido por um adulto, também não deverá ser considerado um delito nem objeto de punição quando for cometido por um jovem. Na minha compreensão, as regras de Riad, um documento soft law, não vinculante necessariamente, porque não é um tratado. Este item 54, embora se refira à matéria de criminalização, no meu entendimento, ele também deve ser aplicado à parte processual. O adolescente não pode ter menos garantias do que o adulto. Temos, neste entendimento do STJ, a adoção daquilo que o grande Emílio Garcia Mendes denomina de paradigma da ambiguidade, que trago aqui explicada para vocês em um trecho do livro do professor Sérgio Salomão Shekhara. O professor Shekhara coloca assim: essa dicotomia entre o pensamento doutrinário embasado na doutrina da proteção integral e a doutrina tutelar da situação irregular, Emílio Garcia Mendes denominou de paradigma da ambiguidade. São aqueles que ainda estão operando o estatuto da criança com a ideologia da compaixão-repressão, que ainda impregnando as mentalidades acaba por produzir uma uniformidade assustadora de pontos de vista. Sua missão consiste em legitimar a disponibilidade estatal absoluta de sujeitos vulneráveis, que precisamente por essa situação ainda são considerados em situação irregular. Os defensores do paradigma da ambiguidade são aqueles que, rejeitando a adoção da doutrina da proteção integral, embora dela sejam nominalmente adeptos, defendem as práticas discricionárias e paternalistas no trato com crianças e adolescentes. Opõem-se à diminuição da discricionariedade dos juízes da infância e da adolescência, bem como de representantes do Ministério Público. Continuam a fazer o discurso da proteção aos jovens, defendendo medidas pedagógicas que tudo justificam, acreditam que as medidas socioeducativas não têm natureza sancionatória, com forte conteúdo retributivo, mas somente educativa. Acreditam sinceramente que semiliberdade e internação são benefícios. Bons institutos jurídicos que, por estarem na lei, devem ser considerados facilitadores da integração social. Deixam de observar que há muitos casos em que adolescentes são punidos com mais rigor que adultos, acobertados pelas supostas qualidades do processo pedagógico, das medidas socioeducativas, sempre aplicadas no melhor interesse do adolescente. Deixam de observar ainda que muitas prisões, pois a internação é prisão, são feitas em nome desse mesmo melhor interesse do adolescente. Enfim,
professor Shekhara conclui: os defensores da doutrina da ambiguidade dizem que a internação protege os adolescentes e não a sociedade, e por isso aplicam em larga escala, sob a égide da doutrina da proteção integral, parâmetros da doutrina da situação irregular. Argumentam que, sendo as medidas socioeducativas um bem, até mesmo as institucionais, não há por que livrar o adolescente do sistema encarcerador. Para quem tem interesse nessa obra do professor Sérgio Salomão Shekhara, o seu título é Sistema de Garantias e o Direito Penal Juvenil, publicado pela editora Revista dos Tribunais. Finalmente, o argumento invocado no recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais de que a condução coercitiva do adolescente lhe seria benéfica, considerando a possibilidade de oferta de remissão, a mim não convence. Primeiro, porque a finalidade central da audiência de apresentação é iniciar o procedimento probatório com o interrogatório do adolescente e com a oitiva dos seus pais ou responsável. Segundo, porque a remissão, quando incluir a aplicação de medida socioeducativa, não pode ser imposta ao adolescente e o não comparecimento na audiência de apresentação pode ser considerado simplesmente como uma recusa. E terceiro, porque, de acordo com o artigo 188 do ECA, a remissão como forma de extinção ou suspensão do processo poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento antes da sentença, nada impedindo assim e, portanto, que noutra fase do procedimento, com eventual presença espontânea do adolescente, seja oferecida a remissão. Com isso, concluo no sentido do equívoco da decisão do STJ, compreendendo que o artigo 187 do ECA, ao permitir a condução coercitiva para audiência de apresentação, revela-se incompatível com os direitos à não autoincriminação e presunção de inocência, devendo por isso ser declarado inconstitucional com os mesmos fundamentos acolhidos pelo STF quando do julgamento da DPF 395. Eu fico por aqui. Até a minha próxima participação aqui no podcast.